11 horas 31 minutos, Patrulha RB, aqui é RB 790, 31 anos com você. Bom, com produção de Carlos Augusto, vamos falar aqui, o tema de hoje é obesidade infantil, causa hipertensão arterial. Vamos falar com a Priscila Walker, nutricionista. Dados estatísticos comprovam uma realidade preocupante. Muitas crianças brasileiras estão sofrendo de obesidade. E o que é pior, existem casos registrados de meninos e meninas que nem sequer completaram a dentição e, além do peso excessivo, já fazem tratamento e precisam tomar remédios controlados contra a hipertensão arterial, a conhecida pressão alta, doença que normalmente só aparece depois dos 40 anos. A justificativa para o problema é fácil de compreender. Além de comer muito, bem mais do que deveriam, estas crianças comem alimentos de difícil digestão, ricos em gorduras saturadas, açúcar ou sal, não fazem qualquer tipo de esforço físico, caminham pouco e, em muitos casos, têm parentes diretos, pais ou avós, que são considerados gordos e têm dificuldade para controlar o peso. São os fatores genéticos que constituem a chamada hereditariedade, ou seja, o problema passa de pai para filho, de geração para geração. Mas não é só isso. Outro fator que preocupa médicos e nutricionistas de um modo em geral é a falta de controle dos pais ou responsáveis para proibir as crianças de comer tantos produtos ruins para a saúde do corpo, como sanduíches, salgados, doces, refrigerantes e enlatados. Mas para falar aqui com a gente, está aqui no Patrulha RB a Priscila Walker, nutricionista. Priscila, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Patrulha. Bom, com relação à obesidade infantil, qual é a justificativa para hábitos alimentares tão ruins, mesmo diante de tanta informação que as pessoas recebem todos os dias? Então, é um problema que a gente enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial, após essa Segunda Guerra, que as pessoas começaram a se alimentar mais fora de casa, a mulher saiu de casa para trabalhar, então é um pouquinho mais difícil para algumas famílias manter todas as refeições em casa, eles acabam optando por comidas prontas ou restaurantes self-service, que você sai de casa e tem uma opção maior. E nessa opção maior, as pessoas acabam indo pelo mais rápido ou pelo mais saboroso, esquecendo de olhar um pouco a qualidade do que se come, né? Certo. Quais são os principais problemas enfrentados por uma criança que já tem excesso de peso? Tem tanto os problemas físicos de saúde, quanto os problemas psicológicos e emocionais, que a criança passa a sofrer preconceito na escola, ou fica com vergonha do próprio corpo, diminui a disposição, então não tem tanta vontade de fazer atividade física, não consegue correr tanto, não dorme direito, o intestino não funciona bem, e aí realmente a criança começa a entrar num quadro patológico, de começar a apresentar colesterol alto, pressão alta, desde muito nova. Quais são os alimentos que pais e mães e responsáveis devem evitar oferecer aos filhos? Os industrializados, principalmente, Gaelton, porque assim, os produtos industrializados, até pela questão da conservação, eles precisam ter uma adição de gordura, de açúcar, de sal. Então, tudo que é natural, tudo que é fresco, é muito mais saudável, muito mais agregador. Os produtos industrializados, de uma maneira geral, eles vão estar associados com algum problema de saúde. Muitos nutricionistas defendem a tese de que não se deve cortar qualquer alimento da dieta dos filhos. Partindo desse princípio, o correto não seria tentar de alguma forma fazer com que as crianças comessem doces e outras guloseimas em quantidades bem menores do que elas comem? Sim, com certeza. A gente também não pode esquecer que faz parte da infância consumir doces, refrigerante, participar de festinhas de aniversário. A questão é a frequência e a quantidade. Então, os pais têm que combinar com os filhos quantas vezes na semana a criança vai comer esse tipo de alimento, controlar a quantidade. Então, não é que pode tomar refrigerante uma vez na semana que vai tomar 1 litro de refrigerante. Então, a criança tem que estar muito ciente dessas quantidades e do quanto esse alimento faz mal. Certo. Até aquela questão também do final de semana, né? Não, final de semana, só final de semana, vamos liberar tal. Isso aí também é ruim. Pode liberar, mas não pode liberar demais, porque senão a criança acaba consumindo em grande quantidade e a quantidade ela também influencia muito no que a pessoa está consumindo. Porque você tomar 1 copo de refrigerante vai ter uma certa quantidade de açúcar, se você tomar 1 litro vai ter muito mais, então tem que preocupar com isso.
Bom, a praticidade de comprar alimentos pré-prontos e simplesmente esquentá-lo para servir no almoço ou no jantar colabora para que as crianças desenvolvam a obesidade? Sim, e muito, principalmente porque esses alimentos congelados prontos para consumo, eles têm uma grande quantidade de gordura trans e gordura saturada, que são as gorduras mais nocivas para o corpo humano e para a saúde. Então, não é tão difícil ter uma comida fresca, né? Não é impossível, e também a criança tem que consumir a mesma comida de casa. Alguns pacientes que fazem dieta comentam que tem que fazer duas comidas, porque é a comida da dieta e a comida da criança. Não, a comida da dieta é a comida saudável, é a comida que todo mundo deveria ter, então não tem que fazer preparação diferente para a criança. A gente sempre comenta, né, que as crianças, principalmente, verduras e tal, é difícil você colocar no cardápio da criança. Qual o método assim para inserir sem que a criança veja ali a folha, tal, a verdura? Primeiro, os pais têm que dar exemplo. Se os pais consumirem e incentivarem o consumo dentro de casa, a criança se sente um pouco mais motivada. E segundo, que na nutrição a gente discorda de esconder os alimentos. A criança tem que comer consciente de que está comendo. Então, nada de bater a beterraba no feijão, bater a sopa de verduras, não. A gente pode motivar as crianças a comer, falando que ela vai ficar mais forte, que ela vai correr mais rápido, que o cabelo vai crescer, que a unha vai crescer, que os super-heróis que ela gosta come, Que o papai come espinafre e por aí. E aí as crianças se sentem realmente motivadas. Tanto que quando elas vão a um profissional que conversa, que brinca, que motiva, elas passam a consumir. Mas é importante também que a criança não seja obrigada, ela tem que ser estimulada e não forçada a comer. A criança que é forçada a comer não come mesmo. Existe um cardápio ideal para se montar para uma criança obesa? Sim, uma criança que está acima do peso precisa de algumas orientações em relação à alimentação, precisa reduzir carboidrato, principalmente os carboidratos simples, que são os doces, tirar a fritura do cardápio, tirar excesso de gordura e ser estimulada a consumir mais frutas e verduras. Então, para cada criança, um cardápio diferenciado de acordo com o peso e com a situação de vida dela, mas tem que mudar mesmo a alimentação. Certo. Bom, prevenir, claro, é melhor do que remediar, mas quando a criança já está gordinha, como os pais devem lidar com esse problema? Primeiro, estimular ela a reduzir o peso. Então, a criança ela tem que acreditar que ela vai conseguir diminuir o peso, que ganhar um pouco de peso faz parte do crescimento também. Então, quando ela está um pouco acima do peso, depois ela vai esticar e mostrar como a alimentação saudável pode ajudar ela, como a atividade física pode ajudar ela. De maneira alguma, os pais devem brincar ou tirar sarro da criança ou falar, você está gordinha, desafiando. Não. A criança precisa ter um suporte dentro de casa, não alguém que enfrente ela, senão fica muito mais difícil. Bom, alguns alimentos que muitas crianças gostam, como batata frita, sorvetes, achocolatados, salgadinhos e refrigerantes, são de fato tão prejudiciais para a saúde de quem está crescendo? São. Infelizmente são. Apesar de serem amplamente consumidos e muito baratos, são. Se a gente pegar, por exemplo, um copo de refrigerante ou de suco de caixinha, um copo de 250 ml, vai ter cerca de 4 a 5 colheres de sopa de açúcar dentro. Então, seria a quantidade de açúcar que a gente faz 1 litro ou 1,5 litro de suco. Então, é muito açúcar. E aí, esses alimentos vão atrapalhar tanto no crescimento ósseo mesmo, porque acaba retirando moléculas de cálcio da corrente sanguínea, e no desenvolvimento de massa muscular, aumenta a quantidade de gordura corporal, então aumenta a chance de doenças. Certo, é até assustador, né? O Brasil tem 3 milhões de crianças e adolescentes com hipertensão arterial. Aí tem casos de bebê, né? Com criança ali de 3 anos. De 3 anos, 5 anos, já estão iniciando a alimentação já com hipertensão ou colesterol alterado, então é muito assustador mesmo. Então, os pais têm que ter cuidado mesmo, né? Tem, e assim, por mais que tenha essa ideia de que a criança tem que ficar um pouco mais livre, pode comer mais, não. Eu falo que a educação alimentar ela faz parte da educação. Da mesma forma que você põe limites na vida do seu filho, em vários aspectos, você tem que botar limite na educação. Então tem que ensinar que refrigerante pode, mas poucas vezes, doce pode, mas poucas vezes. Não pode deixar a livre demanda, não. E com relação a gente tem hoje, né, que as crianças querem saber de celular, de videogame, então tem um tempo para o videogame, para o celular, mas também para uma atividade física. Exatamente.
Pois tem é. que ser estimulada a atividade física, mesmo que dentro de casa, pular corda, bater bola, brincar de esconder, porque se deixar, a criança fica só deitada e sentada o dia inteiro. Né? Na real, tem que movimentar mesmo, né? Tem que movimentar. É o nosso movimento natural. Então, o natural é que a gente esteja sempre em movimento e fazendo exercício físico. Com o passar dos anos e com essa industrialização e modernização, a gente parou. Então, é engraçado que hoje em dia a gente tem que procurar atividades físicas. Antigamente, a atividade física fazia parte do cotidiano, né? Hoje em dia, a gente tem que se dispor a isso. Bom, além do acompanhamento com a nutricionista, seria correto os pais procurarem um psicólogo para ajudar a criança a emagrecer? Sim, na maioria dos casos o psicólogo é muito interessante porque a criança, além de ficar muito chateada por estar acima do peso, os pais às vezes não sabem exatamente como lidar com a situação. Então é interessante que tenha o acompanhamento psicológico até para a criança se motivar a fazer e entender o que ela está fazendo. Bom, olha, aumenta o número de crianças e adolescentes com hipertensão arterial. A causa, conforme a afirmação de profissionais da saúde, devido a maus hábitos diários, como ingestão de alimentos industrializados com muito açúcar, gordura, sódio e a falta, que a gente já comentou aqui, no exercício físico. É isso mesmo. O Brasil tem mais de 3 milhões. Eu estou assustado com esse número. 3 milhões de crianças e adolescentes com hipertensão arterial. Que coisa, hein? A gente precisa entender assim, que a criança ela tem escolhas, mas que ela tem que ser motivada a essas escolhas. Então, eu converso muito com os pais que eles levem as crianças para o sacolão, para a feira e não para o supermercado. O que a gente vê normalmente são crianças no supermercado enchendo o carrinho de produtos industrializados que elas gostam e quando chega no consultório não conhece uma fruta, não conhece uma verdura. Então leve a criança para o sacolão, leve a criança para a feira, mostre para ela os alimentos, chama ela para a cozinha para ajudar a preparar os alimentos, que isso ajuda muito. Ela se sente muito mais interessada em provar quando ela participa da produção daquela refeição, né? Então são coisas básicas, são minutos de atenção que você dá que já consegue mudar a vida alimentar do seu filho. Lembrando que a hipertensão é silenciosa, né? Exatamente. E aí no início você falou um pouco da hereditariedade, eu converso muito isso. O que é hereditário e o que é meio ambiente? Até que ponto é genética ou será que é a reprodução de hábitos? Então os pais se alimentam mal, não fazem atividade física, os filhos se alimentam mal, não fazem atividade física, acabam tendo a mesma doença. Então nem sempre é genética. Porque quando o paciente fala que é genética, ele tem uma certa aceitação. Ele fala, não, é genética, não posso fazer nada. Mesmo que seja genética, pode fazer algo sim, tem como mudar. Uma desculpa que não vai colar. Não cola. Bom, qual a consequência da hipertensão arterial na vida de uma criança? Os efeitos são muito drásticos, porque assim, se uma criança na idade inicial de 3, 5, 10 anos começa a ter hipertensão arterial, a longo prazo ela tem um sério risco de ter um infarto jovem, na adolescência, no início da vida adulta, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo, porque é perigosa. Certo. Em caso de obesidade extrema, é indicado que as crianças gordinhas possam fazer uso de moderadores de apetite para controlar a fome que sentem? Em poucos casos, na maioria das vezes a gente consegue os resultados com reeducação alimentar e no caso de alterações de hormônio ou de obesidade crônica familiar, a gente usa o suporte médico, né, dos endocrinologistas para que a criança faça uso. Mas na maioria dos casos é suficiente uma reeducação alimentar e atividade física. Bom, para encerrar aqui, quais os conselhos que a senhora deixa para os pais que vê os filhos engordar a cada dia e não conseguem mudar os hábitos alimentares dos filhos? É preciso muita coragem e disciplina, então tem que mudar o hábito alimentar da família inteira. Os pais procurem ajuda, mudem a lista de compra, porque na verdade o que não é visto não é desejado. Então se tiver alimentos saudáveis dentro de casa, a criança vai comer alimentos saudáveis. Evite de comprar lanche na escola, mande lanche de casa, mande suco natural, mande frutas, né? E na verdade é o exemplo. Se o pai toma refrigerante, o filho não vai tomar suco natural durante a refeição, né? E se a salada fica lá intocável, a criança também não vai ser a primeira a provar. Então, além de dar o exemplo, procurar ajuda quando preciso, quando sentir que não está dando conta. Está ouvindo aí, né? H. Elton Júnior.
É isso. Bom, agradecer a presença da senhora aqui no Patrulha RB. Muito obrigado.